Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Jornada ESG, aqui na TV Ondas Play, a TV que você vê aonde você quer, ou seja, acesso total, mobilidade 100%. Basta você entrar no aplicativo do seu Samsung, do seu Android, que é o Play Store, digitar TV Ondas Play, fazer o download, abaixar o aplicativo, o app gratuito, e assistir a gente na palma da sua mão. Então, é com muita alegria que a gente retorna aqui, depois de mais uma semana aí cheia de trabalho, com muitas coisas acontecendo. Tivemos a conclusão aí da COP28, e o nosso tema hoje é um tema muito interessante, que fala sobre as novas regras da IFRS, a S1 e a S2, que trata das questões contábeis, demonstrativos financeiros. E aí você deve estar se preocupando, o que isso tem a ver com a ESG? Vamos lá. O financeiro está misturado nessas letrinhas do ESG. Lembrando que ESG, na essência, é a ferramenta, são os protocolos usados para aferir, para medir o risco do negócio. Então, quando os investidores vão fazer um investimento numa determinada companhia ou adquirir uma parte dela ou o que quer que seja, eles fazem um valuation financeiro para ver quanto ela vale no mercado e fazem também uma avaliação socioambiental. Para isso, eles usam as métricas de ESG para verificar os riscos do negócio naquele momento da companhia. Pois bem, a IFRS lançou no meio desse ano, em junho, se não me engano, duas novas regras. Essas agora são as primeiras de sustentabilidade. Elas já têm hoje no mundo, os demonstrativos financeiros são padronizados dentro de uma determinada forma para demonstração, para que fique as informações padronizadas, e ela percebeu a necessidade de que esses demonstrativos financeiros se traduzissem também, mostrassem como que a parte socioambiental está inserida nos mesmos. Então ela traçou um padrão, que é a IFRS 1, onde ela é chamada muitas das vezes pelos próprios membros da IFRS como a regra-mãe, né? A número 1. E realmente ela determina os padrões que devem ser seguidos, a gente vai falar aqui com mais detalhes deles, e a IFRS 2 fala exclusivamente de como as questões climáticas estão introduzidas no balanço das empresas. O que as empresas têm feito com relação a isso? E antes da gente passar para esse assunto propriamente dito, precisamos destacar alguns pontos muito interessantes quanto à questão de materialidade. Lembrando que nós já tivemos aqui alguns programas atrás falando sobre a questão de materialidade. Então, materialidade é tudo aquilo que o próprio nome já diz, material ao risco do negócio. Ou seja, quais são aqueles riscos do negócio, quais são aqueles riscos que são inerentes àquele negócio. Então, se você tem, por exemplo, uma empresa que trabalha com produção de ar-condicionado, muito provavelmente ela vai ter um grande risco relacionado à água, que faz parte da fabricação do produto em determinado momento, né? Tem relação com os resíduos, tem relação com gases, porque os ar-condicionados recebem gases, né, para poder fazer o resfriamento do ar. Enfim, isso tudo é material, é um risco material do negócio. E a dupla materialidade seria o retorno disso. Então, imagine que o risco que a empresa gera para o meio ambiente, esse é um risco material. Então, se você tem uma produção que gera, por exemplo, emissões atmosféricas, você está impactando no clima. Essa é uma materialidade de impacto. Tem o outro tipo da materialidade, da dupla materialidade, digamos, o reverso dessa questão, que é o clima impactando no teu negócio. Então, ela não trabalha a questão das emissões, isso é gerado para a atmosfera, isso altera as condições meteorológicas, descem para toda aquela comunidade daquela área, daquele estado, daquele país, daquele hemisfério, e impactam no clima. Então, isso é o conceito de dupla materialidade, ou seja, como você impacta, como você é impactado. E para essa questão IFRS é muito importante
a questão do impacto financeiro, como isso impacta nas empresas. E aí você que está aí do outro lado, que é pequeno e médio investidor, pequeno e médio empresário, deve estar se perguntando, mas a minha empresa é pequena, eu tenho 15 funcionários, 20 funcionários, 40, 50, isso não me afeta. Sim, afeta em muito. Se não ainda, em muito breve vai afetar, e a gente vai explicar aqui como que isso acontece. Para esse bate-papo, a gente trouxe aqui, a gente sempre traz a nata da sociedade, né? Os especialistas, os caras que conhecem dos assuntos, os famosos universitários que o Silvio Santos sempre pergunta. Então a gente trouxe aqui, ele não é universitário, já passou dessa cadeira, mas continua estudando, o Williams Ramalho, o diretor, sócio-diretor da Bertino Consultoria. O Williams é administrador, formado pela extinta Universidade Gama Filho, né? Aqui no Rio de Janeiro, analista de sistemas pela Estácio, especialista em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, e tem mais de 25 anos de experiência na Bertino Consultoria. Seja muito bem-vindo, Williams. Muito obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui com você para esse bate-papo e poder ajudar a vocês a entenderem um pouco melhor isso na prática, né? Então, se eu puder pegar o gancho aí da sua introdução, essas duas normas, essa normatização estabelecida, a IFRS S1 e S2, elas vão ser fundamentais para que as empresas possam, principalmente, demonstrar claramente o que elas estão fazendo para cuidar do impacto socioambiental da atividade delas junto à sociedade. Parece um pouco romântico, mas não é. Isso influencia e muito, principalmente na decisão de investimento de capital estrangeiro dentro dessas empresas. Então, se você não tem uma padronização dessas informações, cada um faz de um jeito, o investidor ele fica com o pé atrás, ele fica confuso. Ele não tem como ter um parâmetro de comparação, isso dificulta muito a tomada de decisão dele na hora de investimento. Além disso, toda a cadeia de valor daquela indústria, daquela empresa é impactada por isso. Como você bem disse, você falou dos riscos, né, da gestão de riscos. Você citou o exemplo do ar-condicionado. Mas você tem indústria diária, prepara uma pecinha desse ar-condicionado. O que está impactando na produção dessa peça? Isso entra na sua conta também. Isso vai ser observado, vai ser visto e pode gerar problema na hora de você buscar capital a médio, curto, longo prazo, porque o impacto que isso gera na sociedade, no meio ambiente, vai ser considerado na hora desse investimento. Então, hoje é muito mais, os bancos, as empresas, os grandes investidores estão muito mais suscetíveis a enxergar e observar esses detalhes. E para isso, a normatização foi feita, para facilitar a vida de todos os envolvidos nessa cadeia de valor, nessa cadeia produtiva. Sem a normatização, fica muito difícil, como eu já disse, comparar uma coisa com a outra. Interessante você falar dos investimentos, né? E aí você aí do outro lado pode estar se pensando também, mas a minha empresa não precisa de investimentos, eu tenho capital para isso. Perfeito. Imagine agora você participando de uma tomada de preço para uma empresa grande como Santista, ou Klabin, ou Petrobras, ou Halliburton, ou sei lá, Philco, Samsung, seja o que for. Como essas empresas estão, né, sediadas no exterior ou têm capital aberto, elas participam de fóruns e de frameworks, né, de reporte, que, por exemplo, pegando um exemplo, reportam as questões das emissões atmosféricas. E dos 3 escopos que tem de emissão atmosférica, 1, 2 e 3, o terceiro é justamente o das empresas terceirizadas destas grandes, ou seja, os pequenos e médios. Perfeito. E aí o pequeno e médio não tem o inventário de gases dele. Sim. Ele não tem inventário, ele não reporta isso na demonstração financeira dele, ele não tem nada disso. Esse grande vai fazer uma tomada de preço e aí convida você. Quando você aplica para a tomada de preço, e lá no relatório socioambiental, que você deve receber, se é que já recebeu,
vai constar lá que você não tem. E aí você começa a ficar com um score negativo comparado com os outros, que não são muitos também que tem. Hoje no Brasil, se não me engano, tem uma pesquisa da Fiesp, que acho que em torno de 60% a 70% das empresas da cadeia de fornecedor não têm informações sobre ESG organizadas. Podem até ter, mas tem ainda grande parte delas dissociadas. Eu acho que esse patamar está muito próximo do que a gente teve aqui com foi a Andréia, não foi? Da Firjan? Que esteve aqui algumas semanas atrás. Ela coordenou uma pesquisa muito interessante exatamente sobre isso, ESG, nas pequenas e médias empresas do estado do Rio de Janeiro. Não me recordo agora o valor, mas deve ser alguma coisa parecida com isso. Então, essa é a importância de que você consiga ter, minimamente, não precisa ser nada mirabolante, sim, um mínimo nessa demonstração financeira. Alguns exemplos aqui o William vai colocar para você de coisas simples, como, por exemplo, uma gestão de risco. Exatamente. Se você não tem, vamos pegar o exemplo que você deu, eu produzindo aquela peça de ar-condicionado. Se um dos requisitos, os requisitos da IFRS S1 são a governança, estratégia, gestão de risco, metas e métricas, né? Então, você tem esse quadro aí que você precisa atender como requisito básico para apresentar. Governança é ou um comitê ou um indivíduo responsável por fazer esse compliance dentro da organização. Não importa o tamanho dela, como você bem disse. Pode ser uma empresa, né, ou uma empresa com 1000 funcionários. É necessário fazer isso, porque a sua pretensão é sempre crescer. Então, se você começa certo, a probabilidade é muito maior de você atingir esse crescimento. Estratégia é tudo aquilo que vai impactar no meio ambiente. Todo investimento que você faz, qual o retorno que ele vai te dar frente a esse conjunto sustentável. Então, é importante estabelecer como isso vai ser produzido e como isso vai ser feito e qual o impacto que isso vai ter no retorno desse capital, desse investimento que foi feito. E gestão de risco, como você citou. A gestão de risco, ela precisa necessariamente estar dentro da gestão de risco do negócio, né? Pegando um exemplo mais simples ainda. Eu tenho uma empresa e eu não compro um extintor de incêndio. É necessário. E que seja o adequado para a minha atividade. Parece uma bobagem, mas isso impacta e influencia na hora da tomada de uma decisão. Estou dando um exemplo bem simples a vocês, mas é exatamente esse tipo de coisa que precisa ser considerada. Ora, mas uma empresa grande vai olhar para isso? Vai olhar sim, vai ver se o material que você está usando é sustentável, vai ver se as pessoas estão num ambiente de trabalho adequado àquela atividade. Isso tudo influencia na hora de eu escolher um parceiro de negócio, um fornecedor. Verdade. Para a minha grande empresa. Isso, infelizmente, ainda é negligenciado, não desconsiderado, mas negligenciado, né? Isso, às vezes, é imposto por leis, por normas, né? Mas agora, com a IFRS, tanto a S1 quanto a S2, que a gente está falando mais agora da S1, a partir de 1º de janeiro, isso passa a ser uma realidade. Então, minimamente, as empresas... Já perguntou ao seu contador se ele sabe disso? É importante. Pergunte ao seu contador o que vai acontecer em 1º de janeiro de 24. E se ele está preparado para isso. Fica a dica. É fundamental, porque não é um balanço financeiro, não é nada disso. É atender esses requisitos e mapear, colocar isso tudo de forma que seja legível dentro desses padrões, né? Ah, mas eu vou atender uma empresa americana. Coloque em português, coloque em inglês e está resolvido o seu problema. A sua empresa sai do 0 a 100 em 2 segundos. Você consegue competir com grandes empresas no mundo inteiro, né? Então, do fabricante da peça ao fabricante de uma aeronave, é necessário ter isso parametrizado. Isso envolve todos os stakeholders, tá? Não só, isso é um outro ponto que você citou que eu gostaria de levar a vocês. Isso atinge a grande empresa, como você citou aí, uma Halliburton ou uma Petrobras, né? Toda a cadeia produtiva. Mas quem me fornece também vai ser influenciado. Isso é em cascata. Isso atinge a todo mundo, porque eu também não vou querer parceiro que me traga problema e que possa me impedir de entrar numa concorrência dessa. Não só o parceiro, como também os registros, né, que precisam ter disso. E, além de tudo, traz para você uma segurança maior na tua operação.
Eu vou dar aqui um exemplo, né? Santa Catarina hoje é um dos estados em que eu arriscaria dizer que o seguro de bens de móveis e galpões, o patrimonial, patrimonial, o seguro, né? patrimonial, ramos alimentares. Sim. Talvez seja um dos mais caros do Brasil. Por quê? Pela mudança climática. Sim. E aí imagina que alguém de uma grande cadeia queira comprar a sua produção, seja ela qual for. Né? Esse cara começa a fazer agora perguntas, não é somente se você tem o seguro. Ele quer saber o seguinte, se houver algum sinistro na sua operação, como que fica a continuidade do teu processo para fornecer o que ele precisa. Então, o ESG e essa cadeia, essa questão de sustentabilidade, a gente está falando da sustentabilidade do negócio. Sim. E aí, quando eu falo negócio, não é que a gente seja só financista. O negócio engloba tudo, até as questões ambientais também. Então, é sempre bom a gente bater nessa tecla para que isso fique claro. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai vivenciar uma situação dessa, de ruptura na tua cadeia. Alguém que deveria fornecer uma matéria-prima para você, algum insumo, e por algum motivo aquilo não chegou. E a produção para. Quais são as opções que você tem? Será que você recebe essa matéria-prima por uma única estrada? Se essa estrada inundar ou houver algum problema de desmoronamento, e ela ficar fechada 3 dias, será que a tua produção se sustenta? Sim. Nesse período? Então, assim, quem vai investir, quem vai contratar você para fornecer essa matéria já manufaturada, vai querer saber esse nível de detalhes. Se não vai, se não pergunta agora, vai no futuro, muito próximo. Porque senão ela é impactada também. Sim, e pegando o gancho aí no que você está dizendo, e é um aspecto importante a ser considerado, é isso. Na hora que você debruça sobre essas informações, você começa a enxergar aspectos que provavelmente você não estava prestando atenção, que você não estava vendo. Você falou da parte patrimonial, da parte estrutural de uma empresa, uma estrada, o tempo, o clima que vira e pode sumir com o galpão da noite para o dia, né? E a sustentabilidade no sentido dos funcionários que estão dentro dessa empresa. Essa empresa, ela atende bem esse stakeholder, essa pessoa que trabalha lá, trabalha bem, trabalha satisfeita, quer dizer, ela tem uma iluminação legal, uma mesa legal para trabalhar, as coisas mais básicas, a cadeira é adequada à execução daquela tarefa, isso tudo impacta, em última instância, na construção daquele produto ou serviço. Impacta nessa cadeia produtiva e vai impactar no produto final, não tem a menor dúvida. Se você tem uma empresa com todos os aspectos patrimoniais, sustentáveis, de clima, ok, mas também negligencia essa parte dos funcionários, dos seus colaboradores e parceiros, qual o impacto social que isso tem, né? Então, é fundamental também. Então, nada fica negligenciado à luz dessa normatização, quando você tem que agregar os valores, né, às práticas de ESG. Então, você cria ali a união e mostra, apresenta o quanto até do seu preço, que pode ser maior do que o outro, e você pode ganhar essa concorrência, mas o quanto você está destinando a isso. Isso tem... O que você tem visto hoje da tua experiência na Bertino Consultoria e nos teus clientes, qual é normalmente as principais dores que eles têm para esse processo de reporte padronizado dessas normas? A principal dor ainda está, isso fica de alerta para todo mundo, é a educação nessa área, né? Buscar profissionais de múltiplas áreas para que tragam essa informação para dentro da empresa e mostrem, né, por A mais B, o quanto isso impacta e o quanto isso é importante. Infelizmente, muitos desconhecem, e aí eu digo... Então vai ser pego de surpresa agora. Sem dúvida nenhuma. A falta de educação no sentido de você ignorar aquele assunto, você nem saber que aquilo existe, né? Infelizmente no Brasil você ainda tem muito empresário que é tentativa e erro, é empírico. Ele não estuda para fazer algo. Ele tem uma oportunidade, ele vislumbra uma oportunidade, concretiza aquilo, coloca aquilo para frente, começa a vender e fazer sucesso, e aí ele começa a se deparar com uma série de obstáculos na medida que ele vai crescendo. E aí ele tenta no arranjo, né? Mas não dá. Eu não contrataria um pedreiro, levanta uma casa. Um cardiologista opera o meu coração. Eu não colocaria um cardiologista para construir minha casa, nem um pedreiro para operar
meu coração. E no Brasil a gente mistura um pouco essas coisas e acaba não buscando o profissional adequado, com a preparação ou com o suporte adequado para fazer isso. Né? Uma consultoria em negócios, que é o que a gente faz, vai te dar esse overview, vai te dar essa visão, onde profissionais multidisciplinares, de várias disciplinas, visões diferentes, perspectivas diferentes, olhando para o negócio de maneira diferente, vão ajudar. E o mito é que isso é caro. Caro é não vender. Caro é vender mal. Caro é o caminho ser parado cortado porque não consegue sair. Exatamente. Caro é não conseguir progredir. Caro é não conseguir crescer de maneira correta. Você pode não ter o lucro desejado, mas você tem que saber o que é lucro. Então, tem que separar essas coisas e, infelizmente, a gente ainda tem um gap educacional aí muito grande, digo gap para o empreendedor, né? Por mais bem formado que seja, mas a aplicação disso na prática, a gente sabe que é diferente, né, Carlos? Então, é fundamental que esse dono, esse empresário, esse empreendedor se aproxime de pessoas que tenham a capacidade técnica de orientar ele nos melhores caminhos. Né? Talvez não seja o momento dele atender um grande fornecedor, ele precisa fazer o dever de casa antes disso, porque senão ele dá um tiro no escuro e acaba se queimando. Né? E aí vou entrar no último requisito da IFRS S1, que é importante aí, metas e métricas. Explica pra gente aqui, rapidamente, eu tenho recebido alguns contatos que às vezes a gente usa alguma palavra ou outra que é muito comum no meio no que a gente trabalha e às vezes está um pouco distante. Então, explica pra gente qual é a diferença de metas e métrica e como é que elas se completam. Maravilha, maravilha. As métricas são os indicadores, é aquilo que você determina para a sua empresa. Então, para a sua empresa, uma métrica válida é a quantidade de horas gastas num determinado equipamento. Então, quanto tempo aquele equipamento está ligado e produzindo é uma métrica válida para você avaliar a sua produção. A meta é que você consiga, com aquele mesmo tempo que foi medido, produzir o dobro. Por exemplo, então a máquina tem uma ociosidade de 50%. Você quer que naquele mesmo tempo esses 50% sejam cumpridos. E aí você vai estabelecer processos para melhorar essa métrica e, consequentemente, atingir a sua meta. Então, essa é a diferença. As métricas, elas precisam ser personalizadas. Elas não podem ser estándar. Porque o João, na empresa dele, a hora de trabalho é legal. Mas para mim pode não ser, entendeu? É necessário enxergar a empresa, o processo produtivo. De novo, gente, produtivo seja a construção de um produto ou de algo tangível ou de um serviço. Isso precisa ser estabelecido. Eu queria estar dizendo, a gente tem uma mania muito grande aqui, muito comum aqui na América Latina, particularmente nós brasileiros, que é o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Né? A gente corta e cola, e aí o que é bom para o Williams, é bom para mim, é bom para o outro, a gente vai cortando e colando. Só que às vezes não é. É muito parecido, pega um exemplo, sapato. Né? Você pega o sapato, é de fulano, então me empresta aqui que eu vou usar. O sapato é o mesmo tamanho, 41, 42? Mas a forma é diferente. Tu vai calçar, vai te gerar um desconforto. Pode ser que calce perfeitamente bem. Mas a grande probabilidade de você calçar em algum lugar, apertar, se você já tem um joanete, já começa a complicar. Ou pior, e tal. rasgar o sapato, né? Ou se cair e se machucar. Cair e se machucar. Então, assim, as métricas, para elas serem desenhadas, elas precisam ser criadas em cima de informações, que são baseadas em dados. E para que eu tenha esses dados, eu preciso ter um objetivo. A sua empresa produz para quê? Não é o quê, é para quê. Qual é o seu propósito como companhia? É para fazer o quê? Dali vai vir o propósito dela, os investimentos, para que você faz, para qual é o público que você trabalha, vai vir tudo isso. Logo, os objetivos, os dados, as informações, as metas e as métricas serão diferentes, porque cada uma tem uma forma diferente. Perfeito. Então não dá para ser Ctrl-V. Uma coisa ou outra vai encaixar, mas a grande maioria não vai funcionar. Então isso precisa ser feito, é igual o alfaiate. Ele tira a roupa que o alfaiate faz, é completamente diferente de você comprar na loja.
porque ela foi tailor-made, né, especificamente desenhada para as curvas do teu corpo, né, para tudo isso. Então, essa é a grande diferença. Então, quando ele coloca aqui isso, o que a norma está dizendo para a gente é o seguinte, ela não diz quais são as metas. Não. Ela não diz quais Não. são as metas. Não. Ela diz que tem que ter e a forma de que você apresentar. Ponto. Quem vai dizer quais são e como são é você. E perfeito. E elas precisam ser adequadas ao seu negócio. Complementando o que você falou do Que é da sapato, que é um materialidade. uso, né? É um uso. Agora, não adianta eu pegar a receita de um bolo de cenoura, querer comer um bolo de chocolate. O gosto é diferente, o resultado vai ser diferente se a métrica não for personalizada, se a métrica não for orientada ao que é a sua empresa. E você falou do objetivo, né? Para quê, né? Não é o porquê você está ali, né? Não é o que você faz, é o porquê você está ali. E tem um outro aspecto que a gente precisa considerar, que é o seguinte, bom, eu vou fazer esta peça aqui, eu crio essa peça, eu construo essa peça de madeira. Qual é o processo para construir isso aqui? Eu preciso conhecer o que eu faço e como eu faço isso aqui, para poder determinar quais as métricas são adequadas a isso. Qual é o número, qual é o retrato que eu tiro que me demonstra aquele resultado na medida que o tempo passa. E aí vocês vejam como é que as coisas estão linkadas uma na outra. Pegando o que a gente falou aqui, alguns programas atrás, eu não me recordo, aí talvez a produção lembre, eu acho que foi, não vou lembrar agora, que era justamente a gente falando de pessoas. Para fazer isso que ele está falando, ou seja, para desenhar essas métricas dessa forma, como está na norma, eu preciso conhecer do negócio. O dono conhece do negócio? Conhece. Será que ele conhece a fundo? Talvez não. Ele pode conhecer grandes partes do projeto. Talvez ele não conheça ele todo. Independente disso, vamos ver da linha para baixo. Quem está abaixo na operação, será que conhece o processo inteiro ou conhece só uma pequena parte? Porque isso vai fazer muita diferença. Na hora que eu for traçar isso, eu preciso de gente que enxergue ele todo. Lembrando que o mundo que a gente vive hoje não é mais linear. Ou seja, ele não é mais assim. Ele é assim e vem entradas e saídas de tudo que é lado, em todos os planos, a todo momento. Então ele é não linear. Então não segue mais um padrão. Ele tem várias variáveis durante o processo. Então, você conhecendo o processo te ajuda a se adaptar a essas mudanças que vão ocorrer. E te ajuda, entendendo do negócio, aonde é que são as medidas importantes que você precisa parar para aferir, para ver se o processo está andando todo como um todo. Sem dúvida. Então, de novo, aí vamos bater em gente. Vamos bater em gente? Não, vamos chegar em gente, pessoas. Né? Então, se você tem uma rotatividade alta, se você não tem propósito, se você tem um ambiente ruim, sem segurança psicológica, sem essa condição, com um problema de racismo, com um problema de etariedade, com um problema de misoginia, o que for, perceba como isso afeta todo o negócio da companhia. Nós estamos falando de uma regra, uma demonstração financeira, mandatória a partir de 1º de janeiro, que vai impactar todos nós. Eu também tenho empresa, ele também tem empresa, todos nós, uns mais e menos. E você perceba como isso está linkado com tudo isso que a gente já falou aqui no Jornada desse jeito. Então, assim, a preocupação tem que ser total. O sinal amarelo está ligado. Um aspecto sobre o que você disse, você acabou de dizer. Às vezes, eu vejo, determino aqui o meu processo, e eu sempre brinco que não é a bolinha, tá, gente? O processo está na seta. O processo é a seta, não são as bolinhas. A gente tem que saber o que acontece na seta. Na seta. Não é na bolinha, no balãozinho, né? O que ele está dizendo é indo de um para o outro. O que acontece? Sai de uma área e vai para outra. Eu sei que aqui está feito, aqui está feito. Mas nesse trajeto aqui, o que acontece? Exatamente. E nesse trajeto do que acontece é onde a gente tem a falha, é onde a gente não cumpre a norma, é onde a gente tem um custo maior, é onde a gente peca, onde a gente erra, não acerta no alvo. Então, a normatização ela serve como uma lupa para você olhar para o seu negócio. Você determina a sua métrica. Então, vou pegar um KPI, um indicador X, para ver se essa peça aqui está bem feita, se está correta como eu quero. Eu posso chegar à conclusão, olhando para isso, que é melhor eu não produzir. Eu terceirizo isso. É melhor eu não ter funcionário, não ter essa área. Então, eu compro esse pedaço pronto que vai me trazer mais lucro.
vai me tirar um problema operacional, menos risco, vai me tirar um problema operacional, porque tem um camarada ali que faz isso muito melhor do que eu. E eu posso negociar um preço, e eu posso melhorar a minha produção e o meu produto final ou serviço em função disso. Então, usar a normatização como uma lupa para você enxergar esses processos, indicadores aí do teu negócio, né? E aí sim, estabelecer meta dentro do que é factível, do que é real. Não, eu acho que, né? Vou te dar um exemplo. Eu acho é complicado. Muito claro disso, né? Nos Estados Unidos é muito comum você fazer pesquisa para tudo, né? A gente faz pesquisa para saber se a densidade do plástico desse copo é adequada para o consumidor final. Tem pesquisa para tudo. No Brasil a gente não pergunta. A gente não pergunta para o nosso funcionário, para o nosso parceiro de negócio, para o nosso colaborador, para o nosso cliente. Perguntem, observem. Você precisa avaliar e a sua imagem está dentro importantes disso. Talvez você nem tenha. Sim. E o cliente está percebendo e reclamando e você ainda não se tocou. Ele está reclamando lá. Não chegou para você a reclamação. Então, isso é mais uma coisa que, dentro dos requisitos, você vai enxergar isso na gestão de risco, você vai enxergar isso nas metas, você vai enxergar isso na governança e na estratégia. Ou seja, a pesquisa pode ser um grande aliado para que você, com esta lupa, consiga corrigir processos dentro da tua empresa. Um exemplo prático para vocês. Você já foi no mercado, comprou aquele saquinho de tempero e não consegue abrir? Quem nunca passou por isso, né? Então, é um detalhe que o fabricante pode não estar atento e que faz diferença. Isso impacta. Isso pode impactar no faturamento dele. Não, por exemplo, eu prefiro comprar aquele vidrinho, já que você falou, Exato. que é R$15, o saquinho é 3. Isso. Eu compro de 15, tem um pouco a mais, Exato. mas ali é só eu torcer, a minha pimenta está ali, moída. E isso é exemplo cotidiano. Mas em que medida isso acontece em vários produtos, em vários serviços, né? Um saque, um atendimento, uma ligação que você recebe que não é feita de maneira adequada e que vai impactar no faturamento daquela empresa, né? Daquele profissional. Então, de novo, a norma está aí para que você, dentro da cadeia produtiva, agregue valor à sua empresa e não tire valor dela. Então, é muito importante você entender o seu momento e avaliar isso. Até porque, o que a gente está falando aqui, saímos do momento desejável, recomendável. Agora é mandatório. Tem que ter. Se você não tem, corra para ter. Porque a partir do 1º de janeiro, agora daqui a 16 dias, 17 dias, 2 semanas, vai. Isso vai ser mandatório. Sim. De novo, pergunte ao seu contador. Seu contador precisa orientar você quanto a isso. Exatamente. Tá? E se você tiver uma consultoria, um consultor de negócio, é muito importante você buscar esse profissional que vai te dar uma visão ampla aí do seu negócio, vai conseguir observar junto com você tudo aquilo que é necessário para que você adeque, né, os seus processos aí e consiga apresentar um relatório nesse sentido adequado. Entende? E aí vamos para 2, para IFRS S2. Que aí é um pouco mais complicado, porque começa a falar de clima. E aí o cara deve se perguntar assim, porra, não tem nada a ver com isso. Se não tem nada a ver, né? No meu demonstração financeira eu falar de clima. Exatamente. Às vezes o local que você escolhe para colocar a tua empresa tem ali um manancial, um veio de água que você, sem saber, inadvertidamente polui. Isso vai impactar sim, né? Emissão de gases do efeito estufa vai impactar. A gente tem o mercado de carbono, né? Quantas pessoas Bolsa de São Paulo acabou de abrir no meio do ano. Quantas empresas não fazem ideia de como utilizar isso em benefício da empresa? O que você citou lá no início da sua fala, que é aquilo que eu impacto diretamente e indiretamente, né, com a minha produção, com minha empresa ou serviço, produtos ou serviços. Então, em que medida isso vai impactar ou não? Aí eu dou um exemplo muito claro, que são as fábricas de jeans, né? Você sabe quantos litros d'água? Para fabricar uma calça jeans? Uma calça jeans? São 11 mil litros de água. São 11 mil litros de água. Eu dou um outro exemplo. Os hotéis nos Estados Unidos, vou pegar o exemplo do Venetian, que é um grande hotel, são 6 mil unidades hoteleiras. Detalhe, a gente não ganha nada por esses patrocínios não, viu? Não, se você estiver disponível a patrocinar, será muito bem-vindo. Certo, produção? Então, lá, você tem uma roupa que está suja. Vamos pegar um lençol, uma roupa de cama. Está suja,
cara hospedou, sujou, natural, sujar. Você vai iniciar a lavagem com água limpa ou suja? Você pega a última água da última lavagem e lava a primeira roupa suja. E na medida que a roupa fica limpa, a água também vai sendo limpa, entende? Então, a água mais suja lava a roupa mais suja. E assim gradativamente até você chegar no final numa água mais limpa. O impacto disso financeiro? Uma economia brutal de água potável. Né? Uma descarga, uma simples descarga, são 15 litros de água potável que a gente joga. Não dá para pegar água de reuso? Então, isso tudo impacta o clima. Por que eu não tenho uma caixa d'água captando a água da chuva e direcionando isso? Essa obra sai cara. Será? Você acha que sai caro ou você tem certeza que sai caro? Exatamente. Quanto custa? E detalhe, a gente está conversando aqui sobre isso, é importante esclarecer para você. A norma, ela não vai estipular se está bom ou ruim. Ela não está preocupada se o que você está fazendo está a mais ou a menos. Ela quer que você padronize a resposta, só isso. Tão somente isso. Então não se preocupe com o outcome, né, com a saída, com o resultado. Ou melhor, você precisa se preocupar sim, mas para efeito de atendimento a essa legislação, a preocupação dela é o seguinte: está dizendo, está claro, está relatado, está quantificado, está dito como você investe, qual é o retorno que tem nisso? Tem, para ela estar atendida. Se está bom ou não, aí é uma outra história, num outro local, num outro fórum para discussão. Então, é importante destacar isso aqui. Então, não se preocupe para efeito de atendimento à norma se está bom ou ruim. É importante relatar. Talvez você não consiga relatar tudo, mas se você mostrar a boa vontade, já começar a relatar, isso é muito bem visto. Pelo menos você tomou a iniciativa. E fundamental também citar um outro ponto, né? Que é aquilo que impacta a materialidade. A sua produção, não aleatório. Bem lembrado, eu fui fazer o trabalho numa empresa de aluguéis de carro e, por incrível que pareça, um dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que era a preocupação com água, não era considerado, não era material, aquele risco não era material para o negócio. Como que uma empresa dessa não considera isso como risco material? Você lava o carro com o quê? Sim. Então, assim, é importante que isso seja visto não por uma pessoa, como ele falou no determinado momento da fala dele, são equipes multidisciplinares, são visões diferentes. E aí eu puxo de novo, que nós já vimos falando aqui há muito tempo, estamos falando de diversidade, diferentes pontos de vista. Então, cada pessoa na sua formação, seja ela de agrônomo, administrador, piloto, o que for, tem uma visão diferente. Considerando as idades, considerando o gênero, considerando a nacionalidade, considerando a regionalidade, cada um tem uma sensibilidade para olhar a mesma foto e ter impressões diferentes. Então isso cria um ganho é como se você quase pudesse cobrir todos os ângulos ao mesmo tempo. Então, por isso, dentre eles motivos, a diversidade é tão importante. Então, veja, mais um aspecto que a gente pensa de tudo isso que a gente vem falando, de onde comprova-se que isso não é dissociado. Está tudo interligado. Lembrando que o grande jargão aqui o ESG é o modus operandi do século XXI. Isso não vai mudar, tenha certeza disso. Pegando esse ponto aí da multidisciplinariedade, né, dessa variedade de pensamentos, usar esse capital humano a favor e da particularidade da tua empresa, é fundamental, de novo, usar a norma como uma lupa. Eu emito, qual é o impacto que eu faço na emissão de gases do efeito estufa? Eu preciso de compensação de carbono na minha operação ou não? O que eu faço? Mas eu só uso computadores. Eles precisam fazer isso. Você precisa fazer isso. Boa você falar isso, né? Quando você trabalha com inventário de gases de efeito estufa, são parênteses, são 3 tipos de emissões. As próprias, vamos colocar assim, aquelas são de agências, né? O escopo 2, normalmente são compra de energia, eletricidade, coisas do gênero. E a terceira, que é o escopo 3, é o que é produzido pelas empresas contratadas, que não tem controle. Normalmente elas são tão grandes quanto as outras. E hoje, esse é o grande vilão dessa história. Então, mesmo que
você não participe de um processo desse. É importante que você entenda que uma empresa de computadores, por exemplo, você viaja de avião. O avião emite emissões atmosféricas. Aquilo ali é computado. Consegue-se gerar um valor daquilo. Ah, mas como é que eu vou ver quanto a isso? Você pode diminuir as viagens de avião, aumentar as viagens de carro, de trem, de barco, seja o que for, considerando o conceito que é reduzir as emissões. Da mesma forma, as empresas grandes, como as que eu citei aqui, vão contratar empresas que têm um baixo valor de emissões atmosféricas. Sem dúvida. Ah, mas eu nem reporto. Então você nem entra na conta. Porque eu não sei se é muito ou pouco. Eu não posso botar. Quanto mais gente eu colocar que não tem, pior fica para mim reportar para a minha matriz. Então entenda como você... A não observância, a omissão, o não atendimento disso, como que você impacta nas grandes e, obviamente, como você vai ser descartado desse processo. Sem dúvida. E a S2 trata disso, né? Então, de novo, colocando a lupa em cima disso, qual o impacto que o seu negócio gera diretamente e indiretamente no clima, né? O que você vai, como você citou o exemplo de Santa Catarina, né, do Sul, isso precisa ser considerado, né? Esse fator externo, o que isso vai impactar? Se eu quero uma operação de classe mundial, se eu quero ampliar mercado, se eu quero uma unidade no Rio de Janeiro, por exemplo, outra em Santa Catarina, outra no norte do país, eu preciso enxergar isso e considerar essas variações aí, porque a chuva em Manaus pode atrapalhar a minha produção. Com certeza. Né? alagamento em São Paulo... Tudo bem, você não pode prever a chuva. Você sabe qual é o período do ano. Exatamente. Você tem índices pluviométricos para ter pelo menos uma ideia. Exatamente. Vamos para o nosso break aí. Quero falar com você. Agora a Geração Seimbro também é EAD. São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma, como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo. A hora é agora. Acesse ead.geraçãoseimbro.com ou então @Geração Seimbro e fique de boa e independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando o meu celular. Faça a escolha certa e venha para Seimbro também. A Conect Internet dispara na frente e traz até você o Conect Mesh Plus. Através da tecnologia Mesh, você pode ter o sinal de internet ampliado e Wi-Fi na casa toda. Então não perca tempo. Melhore sua experiência com games online, vídeos e músicas com muito mais velocidade. Conect Internet, sua melhor conexão. Bom, voltando aí então, lembrando a você que esse QR Code que está aqui, isso, tem aí o LinkedIn do nosso convidado, o William Ramalho, para você poder segui-lo na rede social, perguntar a ele, cobrar dele. Até onde eu sei, ele não empresta dinheiro ainda, mas enfim, pode pedir, que talvez você consiga aí alguma coisa com ele. A gente não conseguiu ainda. Mas enfim, voltando aí, essa questão, então, observe como o cuidado que a gente tem no programa de trazer pautas que são interligadas. Percebe que todas elas fazem parte de uma grande teia, que é a sustentabilidade. Então, isso não é um assunto que é para abraçar árvore, é algo que fica intangível, que não tem valor, que é algo moda. Não, não é. Então, você que acompanha a gente aí desde o nosso primeiro programa, né? Já estamos indo para quase 25 programas. Você observa que tudo isso está interligado e isso precisa ser dessa forma. Então, você, empresário pequeno e médio, observe as necessidades, as ações que você precisa colocar. Essa norma agora entra em vigor 1º de janeiro de 2024, daqui a 2 semanas. Então, assim, está muito em cima. Muitos de vocês certamente não sabiam disso. Há muitos contadores que não sabem disso. A gente estava aqui conversando antes de começar. A quantidade de gente que liga para ele pedindo orientação, pedindo informação, é gigantesca. E isso já está sendo discutido há muito tempo. Isso teve audiência pública em vários países, foram ouvidos, foram discutidos. Isso não foi criado do nada. Isso já tem alguns anos sendo discutido. Então, assim, como é importante assistir o nosso programa, claro, mas ficar atento a essas situações. Então, compartilhe isso, repasse às pessoas que você conhece, podem estar na mesma situação.
Se quiser sugerir pautas para cá também, para a gente discutir alguma coisa que esteja aparecendo para você, aí, empresário, gerando uma dor relacionada à sustentabilidade, traz para a gente coloca aqui em discussão, traz as pessoas certas para discutir, fica absolutamente à vontade, o programa é para vocês. Então, William, voltando aí, a gente está já na reta final do nosso programa. Você falou de uma das dores, né, que é essa, e quais seriam outras dores que você percebe que as pessoas trazem para você, além da grande desconhecimento, né? Seriam as dúvidas de como é que eu faço isso em tão pouco tempo. Sim. A minha empresa é elegível para fazer isso, não é? Isso é importante falar, qualquer empresa pode começar isso agora. Né? Essa é a primeira normatização, virão outras. Tudo indica que virão outras. Sim. E aprimoramentos dessas que foram lançadas agora. Mas vai ser cada vez mais necessário, principalmente para a captação de recursos. Né? Você ter toda a saúde financeira da tua empresa e a parte, o relatório relacionado aos impactos que o ESG tem dentro das empresas nessas duas normas, normatizados e parametrizados dessa maneira. Isso vai ser de suma importância para os próximos anos. Né? A gente tem aí uma discussão muito grande em nível global das emissões de gases de efeito estufa. Isso está voltando, porque está cada vez mais crítico. A mudança no clima adiantou 10, 20 anos aí de maneira muito abrupta, muito rápida. Então isso assustou um pouco a muitos governos, né? A muitas empresas globais. Isso vai ser tocado agora. Então, uma segunda dúvida muito grande é: isso não é para mim. Eu sou muito pequeno para isso. Isso é um engano. Né? Nenhuma empresa que existe, toda empresa que existe faz diferença. Toda empresa que existe faz diferença. Não fosse assim, você não teria concorrente. Não fosse assim, as pessoas não comprariam o teu produto ou o teu serviço. Então, isso impacta, sim, a todos na cadeia de produção. Pode ser a moça de uma cooperativa que faz um fuxico, um crochê, ou um camarada que faz uma peça para uma aeronave ou para uma plataforma de perfuração de petróleo. Então, não interessa o teu ramo de atividade, não interessa se é produto ou serviço, isso vai atingir a todos, sem dúvida nenhuma. É para ter medo disso? Não. É para tomar as providências necessárias. E tirar vantagem disso. E tirar vantagem disso, sair na frente. Recentemente, agora em outubro, saiu uma portaria do Ministério da Fazenda, colocando que aqueles que têm dívidas com tributos federais podem abatê-los em até 70%, desde que tenham projetos sustentáveis da Agenda 2030. Aliás, é o tópico da nossa da entrevista da próxima semana. E isso tudo baseado na Agenda ESG e sustentabilidade. Então, quem tem esse tipo de projeto já larga na frente, até para abater as dívidas que possui. Então, é algo que transcende a questão da obrigatoriedade, começa a gerar ganho para as pessoas. Então, como deve ser realmente, de novo, é a sustentabilidade do negócio. E o planeta, o meio ambiente, está tudo inserido nisso. A gente não vive dissociado dessa história toda. E um outro ponto é que isso não é custo, isso é investimento. Então, é importante você ter próximo esses profissionais. Um consultor de negócios, alguém que conheça de ESG, um bom contador, né? Pessoas que vão te ajudar em mapear isso tudo, mapeamento de processos, mapear isso tudo e fazer. Tem para todos os tamanhos, né? Que nem sapato, tem para todos os pés, cabe no bolso de qualquer empresa. E entendam, não é custo, não é despesa, é investimento. Investimento pressupõe que você vai ter lucro ali na frente. Você vai colocar isso no teu preço, mas o mais importante é você conseguir colocar um selo no teu produto e falar que ele é sustentável. Isso impacta muito nos mercados e vai impactar cada vez mais. Sem dúvida. A partir de Deixa agora. eu ver o anúncio aí que falta da gente colocar. E vamos para a rodada final. 5 minutos que falta, né? Lembrando que a internet de alta velocidade proporciona você a jogar seus games favoritos sem interrupções. Conheça os planos para experimentar na Connect uma nova era dos jogos. Assine agora pelo WhatsApp 21 20 42 30 11. Lembrando
Connect 021 2042 3011. Não deixe de conectar, imperdível. Chegamos aí na nossa rodada final. Temos aí de novo, lembrando para você, com o seu o QR Code, que você pode baixar pela sua câmera agora do celular, o contato do nosso convidado, o Iris, a quem eu agradeço, muito obrigado pela sua presença. E deixo aí para você encerrar, mandando uma mensagem para os nossos telespectadores. O que a Bertino Consultoria pode oferecer para você que está ouvindo a gente aí agora? Perfeito. Quero agradecer a você, Carlos, pela oportunidade, a TV Ondas Play também, e levar a vocês exatamente essa mensagem, que não importa o seu tamanho, você tem que pensar grande. E nós ajudamos a empresas e empresários a fazer isso, né? A gente tem uma consultoria que está voltada para o teu crescimento e para que você seja sustentável ao longo do tempo. Ninguém monta uma empresa para durar um ano, a gente monta uma empresa para durar uma vida inteira, deixar para os nossos netos, nossa descendência, né? Então, eu acho muito importante entender a possibilidade que hoje você tem com o número de bons profissionais que existem hoje, que você pode, isso é tangível, isso é possível para a sua empresa sim. E quem precisar, estamos à disposição para ajudar. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço de coração a vocês, o programa é feito para vocês. Estejam absolutamente à vontade para mandar pautas, para questionamentos. Pode mandar reclamação também, não tem problema, a gente mata no peito e resolve, sem problema. Devemos ter aqui na próxima semana um especialista para falar sobre essa questão que eu comentei aqui. Abatimento de até 70% nas suas dívidas tributárias com o uso de projetos sustentáveis. Cara, imperdível, não perca na próxima semana. Jornada CG aqui na TV Ondas Play, a TV que você vê aonde você quer.